Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje é dia de resenha por aqui. Antes de começar, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui pra vocês. Sei que vocês já estão cansados de ouvir, mas sempre vão relembrar. Deixe o like aqui se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e seja muito bem-vindo quem tá chegando por aqui no canal agora, tá? Aqui na nossa descrição fica todos os nossos links de redes sociais, vocês nos encontram por lá falando sobre livros, reclamando sobre a vida, em tempo integral, atual, tudo que tá acontecendo no momento, tá? Na descrição também fica o nosso link de compra da Amazon, se vocês puderem usar esse link quando vocês forem fazer qualquer compra na Amazon, isso nos ajuda bastante e não interfere em nada no valor final para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Eu acho que eu estou com a voz um pouquinho fanha hoje cedo, mas é que aqui na cidade, novamente, ontem estava um calor, ontem não, quarta-feira estava um calor de 39 graus, aí ontem fez frio assim que eu digo, né? É uma ventania muito forte e hoje tá chovendo, então se vocês ouvirem algum barulho de chuva de fundo é porque eu não consegui esperar pra gravar, porque eu estou no meu prazo limite desse vídeo e amanheceu chovendo com temporal, então se tiver barulho de água de fundo é a chuva, tá? E também a claridade, porque né, tá um pouco nublado, então é... Bom, vamos lá. Enfim, o vídeo de hoje ele vai ser uma resenha. E essa resenha aqui para o Leitores em Crise eu vou dizer que é um pouco especial para nós. Uma autora entrou em contato com a gente perguntando se ela enviasse o livro, se a gente fazia uma resenha para ela. Então, eu conversei com a Tami, né, que também é aqui do canal, e a gente resolveu embarcar nessa e é uma forma de levar, né, o Leitores em Crise ali, né, divulgar, né, a gente tá começando a ser notado, isso é muito importante pra gente. Então, esse vídeo é uma resenha de um conto, na verdade, né, que eu recebi da autora e eu resolvi trazer em conteúdo aqui do YouTube ao invés de outras redes sociais, porque eu acho que aqui ainda é o lugar que a gente tá tendo mais retorno em questão de visualizações, né? Então, eu resolvi trazer aqui pra vocês, tá? O conto em questão é A Herdeira de Merlin, a autora que usa um pseudônimo, né, que é Daphne Bittencourt, e esse conto, ele é super curtinho e rápido de ler, ele tem 67 páginas, tá? Eu vou só mostrar aqui pra vocês, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem melhor, tá? Eu li no Kindle, obviamente ela me mandou o e-book. Então esse conto, ele tem 67 páginas e ele vai contar pra gente a história dos herdeiros de Merlin e herdeiros de Morgana e dá a entender que eles são inimigos desde sempre, tá? Só que toda essa história, ela tá pra mudar, pois a Morgana está retornando com a promessa de acabar com o mundo e eles vão ter, né, os herdeiros de Merlin e os herdeiros de Morgana, segundo a profecia, vão ter que se unir para conseguir derrotar essa Morgana, tá? A única coisa que eu não entendi muito bem é porque como que os herdeiros de Morgana vão se unir a Merlin para derrotar a Morgana, sendo que eles são herdeiros dela, tá? E aí eu acho que essa parte ficou um pouquinho confusa no livro, porque não foi explicado, né? Então ficou essa questão quando eu tava lendo. Então aqui, como a gente tá falando de Merlin, né, herdeiros de Merlin, a gente tá falando obviamente de feiticeiros, e eles possuem varinhas mágicas, e inclusive a descrição de como as varinhas deles são feitas bate muito com as de Harry Potter, e mais pra frente, nos agradecimentos, realmente faz sentido, porque a autora diz que Harry Potter foi uma das referências dela para escrever esse conto, então assim, você nota certa similaridade, né, na hora que você tá lendo da descrição das varinhas. A história de fato começa quando Catherine faz 17 anos e ela recebe a herança do seu pai, com um monte de documentos, papéis, explicando a sua descendência, né, de Merlin, e então ela começa a sua jornada para procurar o herdeiro de Morgana, então para começar a cumprir a sua missão, tá? Catherine, ela estuda numa escola, né, na Inglaterra, e o herdeiro de Merlin, ela descobre que está nos Estados Unidos, então ela vai até os Estados Unidos para fazer a busca desse herdeiro de Morgana, para que eles possam juntos cumprir a profecia
e derrotar a Morgana. Mas claro que derrotar Morgana não seria tão fácil assim como eles estavam imaginando, porque afinal a Morgana tem o seu exército em que ela vai jogar na linha de frente para protegê-la. E aí, então, a Catherine e o Ryan descobrem, né, eles têm um grimório, e nesse grimório eles descobrem que o Merlin também tinha um exército, porém esse exército tinha se extinguido, todo mundo morreu, então eles resolvem fazer uma magia para reviver esse exército e trazer para que possam ajudá-los, tá? Tudo isso, obviamente, usando feitiços, né, a forma de luta deles são os feitiços, então eles fazem o pedido lá pra varinha e o feitiço acontece, e reviver esse exército também através da magia, através de um feitiço. E assim, dessa forma, eles vão poder lutar de igual para igual contra a Morgana e o exército dela. O conto, ele é bem promissor. Porém, eu penso que se ele fosse um pouco mais longo, algumas situações conseguiriam ser bem mais desenvolvidas. Algumas das situações não pareceram tão coesas, ficaram um pouco sem explicações e sem contexto temporal. E eu acho que isso aconteceu muito pelo fato de ter somente passado por cima, né? Porque um conto de 67 páginas acaba que você tem que falar muito sobre o ponto principal da história e alguns detalhes acabam ficando de lado. A ideia da autora foi muito boa, a história ela é muito legal, ela é muito bem, assim, a ideia é trabalhada, mas acredito que precisa trabalhar um pouco mais nas descrições, no detalhamento, na narrativa. Algumas coisas elas ficaram jogadas ao longo do conto e eu acho que faltou também um pouco de contexto temporal, porque a gente tava numa cena, de repente tava em outra e a gente não sabe como que foi de uma pra outra, tá? Mais ou menos assim. A gente fica um pouco perdida na hora que tá lendo pra entender toda a contextualização da história. E para finalizar, algumas cenas poderiam ter sido um pouco mais detalhadas pra gente entender o contexto dela dentro do conto. Porque aconteceram algumas cenas e aí a gente ficou assim, mas qual é a importância dela dentro do conto? Por que ela está aqui? Entendeu? Então, eu acho assim, como eu falei, o conto é muito promissor, a ideia da história é muito boa, porém tem esses detalhezinhos que precisam ser um pouco mais bem trabalhados, mais bem descritos, detalhados, para que a gente possa conseguir, de fato, mergulhar nessa história e que ela nos prenda a atenção, né? Porque como aconteceu esses pequenos detalhezinhos, a gente acaba que não cria aquela conexão, sabe? Com os personagens, com a história. Então, para finalizar, eu acho assim que sim, de fato, a escrita da autora é muito boa, mas eu acho que tem que ser melhorado esses detalhezinhos exatamente para gerar uma conexão entre a história e o leitor. Mas eu gostei muito da experiência de fazer essa leitura, de ler esse conto, de conhecer a autora. Eu conversei com ela no Instagram, a gente trocou uma ideia, ela tá escrevendo outro livro, ela já, se eu não me engano, essa história é uma trilogia, então, assim, eu gostei muito dessa experiência, do contato com a autora, de saber quais os planos dela, de saber que o processo de escrita dela. Então, pra mim, foi uma experiência muito bacana e eu acho que também foi uma experiência muito bacana aqui pro canal, né, de ter esse contato e de embarcar nessa nova jornada. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido trazer a ideia geral desse conto e que tenha despertado o interesse de vocês de conhecer a autora e de saber que ela já está escrevendo um novo livro, que vai ser um romance e que eu acho que vale a pena vocês irem lá conhecer e tal, e ver se vocês se interessam e também, obviamente, né, tecer a opinião de vocês. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Eu espero poder trazer um pouco mais também de resenhas, de indicações de livros aqui pra vocês, além dos vlogs. Mas aconteceu as coisas, eu fiquei doente, eu não consegui gravar, e a vida vai embolando, mas a intenção tá aí. E eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal, e a gente se encontra no próximo vídeo.